Olá a todos, meu nome é Bruno Pereira Cruz e eu sou aluno de Ciência e Tecnologia de Alimentos e eu estou aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica para o Encontro de Saberes. Eu estudo na Universidade Federal de Ouro Preto e com o Departamento de Química, a PROP, e juntamente com minha orientadora professora, a doutora Aline Gomes de Oliveira Paranhos, e meu orientador, professor e doutor Diego Gomes Rocha, tenho o prazer em apresentar meu trabalho. O tema é a avaliação da fraude da origem botânica de amostras de mel coletadas no estado de Minas Gerais utilizando ferramentas quimiométricas. O mel ele é um produto de sabor doce consumido desde a antiguidade pelos seres humanos. Ele é produzido pelas abelhas através da coleta do pólen das flores. Segundo cientistas, as abelhas produziam mel há milhões de anos, porém o ser humano só foi praticar apicultura mesmo há aproximadamente 7 mil anos atrás. Ele é composto majoritariamente de carboidratos, água e proteínas. Porém, a quantidade e a proporção tanto desses macronutrientes quanto de compostos orgânicos minoritários podem variar de acordo com a origem botânica a qual o néctar foi produzido. A origem botânica diz respeito à planta a qual o pólen foi extraído para a fabricação do mel pelas abelhas. Então, embaixo aqui pode-se ver exemplo de flores que as abelhas extraem seu pólen. Um exemplo é a flor de aroeira e a flor de laranjeira. O mel ele pode ser classificado como mel multifloral e mel monofloral. O mel multifloral é um mel produzido a partir de várias espécies de flores diferentes, enquanto o monofloral possui em sua maior proporção uma espécie só. O mel encontrado no mercado hoje em dia, com o nome de silvestre, por exemplo, é um tipo de mel multifloral, oriundo de várias flores. Com isso, no mercado mundial, a origem do mel afeta diretamente o preço da mercadoria e costuma se atelar preços diferentes entre os tipos de méis, tornando um mais caro que o outro. Então, devido à diferença de preço existente entre elas, sua composição química parecida e sua cor homogênea, o mel é um dos produtos alimentícios mais fraudados em todo o mundo. Dessa forma, a pesquisa foi sendo direcionada para a área da proteômica. Segundo a Fiocruz, a proteômica estuda a distribuição, a abundância, as modificações, as interações e as funções de uma ou de um grupo de proteínas ou do conjunto de proteínas em uma célula ou organismo. O processo de análise proteômica requer a digestão das proteínas, conjunto de enzimas específicas e sua posterior análise em um sistema de detecção, como um cromatógrafo acoplado ao espectrômetro de massas. Ela é dividida em várias sub-áreas, como por exemplo, proteômica estrutural, funcional, comparativa e de expressão, entre outras. A análise para essa pesquisa foi feita em um HPLC. O cromatógrafo ele é muito utilizado nessas análises, principalmente por suas características de separação de componentes, o que será crucial nessa pesquisa. Com isso, o presente estudo teve como objetivo, então, trazer avanço no campo de pesquisa sobre fraudes alimentícias, buscando descobrir uma possível diferenciação a respeito de diferentes origens botânicas do mel. Na metodologia, para se obter essa diferenciação, foi feito estudos no campo da proteômica que, através de análise de proteína do mel, pôde-se encontrar fator de distinção entre os méis. Então, para essa pesquisa, foi montado um fluxograma explicando os passos contidos na metodologia. A primeira etapa foi a preparação da amostra, seguido da preparação para quantificação, digestão de proteínas, preparação para injeção no cromatógrafo e a própria injeção no cromatógrafo. Como feito no fluxograma, eu irei falar primeiramente da primeira etapa geral e suas subetapas. A primeira etapa trata-se da preparação da amostra e é lá que a amostra irá ser condicionada para a quantificação. Essa amostra, a ser usada na digestão, ela é composta de 4 subetapas, né? Que é a precipitação de proteínas, a eliminação de resíduos, desnaturação de proteínas mais eliminação de resíduos e, finalmente, a quantificação. Para dar início à metodologia, duas amostras de mel foram escolhidas para o estudo. A A5, que representa uma amostra de mel de aroeira, e a A25, que representa a de mel silvestre, que nada mais é do que o mel multifloral. Na proteômica, a precipitação de proteínas é importante para a concentração do mesmo, a remoção de contaminantes, troca de solvente e até facilitação da digestão proteica. Então, primeiramente, as amostras elas são pesadas, diluídas, foram levadas para a homogeneização, centrifugadas e foi adicionado um ácido muito comum utilizado em proteômica, que é o TCA, que é o ácido triicloacético, que ele age na precipitação de proteínas, desnaturando as proteínas e tornando-as insolúveis e permitindo sua separação por centrifugação. Na eliminação de resíduos, as amostras foram lavadas com acetona, levadas para a centrifugação, logo depois retiradas sob nadante e novamente a homogeneização. Na desnaturação de proteínas mais eliminação de resíduos, foi adicionada uma solução ambic, que é um bicarbonato de amônio, que funciona como uma solução tampão. Logo depois foi levada para a solução de SDS, que age como um detergente, capaz de modificar a estrutura tridimensional das proteínas e conferir uma linearidade no fim do processo. Logo depois foi levado para o Vortex e novamente adicionado mais uma solução Ambic. Com isso, as amostras estão aptas à quantificação. Nessa etapa, as amostras seguiram para um espectrofotômetro para a leitura da curva de concentração proteica. Essa etapa ela é feita, pois mais para frente, para a digestão das proteínas, será usado um cálculo de proporção de 50:1 de tripsina em relação à amostra. Com a quantificação, não haverá desperdício ou falta de proteína. Nesse caso, para o volume de 50 microgramas, a amostra de aroeira precisará de 10,053 microlitros e do silvestre precisará de 19,441 microlitros de amostra. Agora vem a etapa da digestão de proteínas. Essa etapa possui outras subetapas: agentes redutores, purificação da amostra e a própria digestão. Essa etapa de agentes redutores ela está envolvida com a modificação da estrutura espacial da proteína. Com isso, foi adicionado DTT e iodocetamida e novamente levado para a centrifugação. Para a purificação da amostra,
foram adicionadas beads magnéticas, que elas são microesferas que contêm um núcleo magnético e elas são usadas para o isolamento de certas partículas de interesse. Nesse caso, são os peptídeos. Com as beads magnéticas adicionadas, as motos foram encaminhadas para a remoção magnética, a qual as beads serão atraídas e levando consigo as impurezas. Logo depois foram levados para o banho em ultrassom, que será feita a homogeneização e desagregação de partículas. Por fim, finalmente chegou na conclusão da etapa, que é a própria digestão, e aqui as proteínas são quebradas em peptídeos. Esse processo é realizado através da tripsina, que é uma enzima que inclusive está presente no nosso corpo. Agora, para a preparação na injeção no cromatógrafo, foi adicionado o TFA, que é um ácido que é o ácido trifluoracético. Esse ácido é muito importante utilizado em proteômica devido às suas inúmeras funções, como por exemplo desprotonação e ionização. Foi levado para centrifugação, logo depois para secagem speedvac, novamente para banho, ultrassom, centrifugação e injeção nos vaios. Após a realização de todo o preparo da amostra, finalmente ela pode ser lida pelo cromatógrafo e os resultados serão analisados e mostrados pelo software Pix Studio da Bioinformatics Solutions. O software analisou os dados e fez uma diferenciação das proteínas mais abundantes em cada amostra. Ela foi representada através de um mapa térmico. Ademais, o programa listou as 23 proteínas mais discriminantes encontradas. Então, esse mapa térmico ele funciona como uma representação visual em forma de tabela e de hidrograma. Nela, as cores representam as proteínas. O grau de razão varia de verde a vermelho, representando respectivamente de menor a maior abundância de proteína encontrada. Esses dados também foram correlacionados com o banco de dados de proteínas anteriormente encontradas desses mesmos mais analisados. Essa tabela aqui, ela diz respeito às 23 proteínas mais discriminantes encontradas e a sua diferença entre as amostras. Então, na conclusão, esse estudo pôde concluir a eficácia da comparação entre amostras de meso utilizando ferramentas quimiométricas da proteômica. Foi empregado um método de extração inovador, empregando molecular beads magnéticas, que foram capazes de levar à detecção de várias proteínas características de abelhas. Novos estudos deverão ser feitos empregando-se outras bibliotecas de proteínas de tipos de floras específicas, a fim de se criar um método de classificação de MEIs baseados no perfil de peptídeos e ou proteínas discriminantes. E essas são as referências bibliográficas. Obrigado, e um agradecimento especial à CAPES, CNPq, UFOP e Governo Federal do Brasil.